Olá! A religião islâmica, principalmente para os povos ocidentais, é seguidamente relacionada com o machismo e o terrorismo, principalmente após os atentados de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Nova York. Muitas polêmicas em torno de seus modos de vida e cultura são discutidas e muitas vezes invadidas com o intuito de serem interrompidas, como é o que acontece na França, por exemplo, um país que com frequência tem controvérsias com o hijab, vestimenta usadas pelas mulheres muçulmanas. A mídia também é colaboradora para a distorção do que o hijab representa e do papel da mulher dentro da cultura e da religião islâmica. O livro Faces do Feminismo no Islã, de Isabel Marinho, traz o ponto de vista de 5 mulheres brasileiras, muçulmanas e feministas, que quebram os estereótipos e compartilham suas experiências com a autora. O livro é resultado do trabalho de conclusão do curso de jornalismo de Isabel, feito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este é o assunto do MAC Entrevista de hoje e a nossa convidada é a jornalista e escritora Isabel Marinho. Eu sou Suelen Romani e o MAC Entrevista está começando. Oi, Isabel, muito bem-vinda ao MAC Entrevista de hoje. Eu primeiro quero te agradecer por a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e ter essa conversa comigo. Muito obrigada a você, Suelen, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Por que você escolheu esse tema para o seu TCC? Bom, feminismo para mim sempre foi um tema muito fácil de falar. Eu sempre gostei muito de falar de minorias no geral, então gostava de falar sobre feminismo na faculdade, quando eu tinha oportunidade. O Islã sempre foi uma religião que eu tive curiosidade, apesar de não pertencer, então eu vi a oportunidade no TCC de abordar 2 temas que eu tinha ali uma certa afinidade e juntar de uma forma única, né? Uma forma que não é abordada normalmente pela mídia. E você é uma feminista? Sim, eu sou feminista, me considero feminista, porque eu acredito que a gente não chegou num par de igualdade que a gente merece na sociedade hoje, então a gente precisa ser feminista para lutar, para conseguir nossos direitos. Bom, eu quero entrar um pouco na conversa agora do seu livro e começar te perguntando logo de cara sobre o Islã. Eu quero saber quais são os princípios do Islã. Todo muçulmano, ele tem alguns pilares a seguir dentro da religião. O principal, o primeiro, é acreditar em um único Deus. Alá, ele tem vários nomes, mas é acreditar em um único Deus, que ele é o verdadeiro Deus, ele é digno de adoração. Quando você é muçulmano, você tem que rezar 5 vezes ao dia. Se você tiver a oportunidade, uma vez na vida, você tem que fazer a peregrinação a Meca, você tem que cumprir com Ramadã, com caridade. Então, tem certos pilares que todo muçulmano tem que seguir, independente da vertente que ele esteja inserido, que ele se identifique, sunita, xiita ou outra. Por que a escolha do uso da palavra Islã ao invés de islamismo no seu livro? Eu queria que você explicasse a diferença disso. Isso é uma dúvida de muitas pessoas, porque no Brasil a gente usa o sufixo ismo para remeter a cristianismo, budismo e outras religiões. Só que quando você atribui isso à palavra Islã, na verdade ela toma um caráter político, porque aí você está falando de um movimento extremista, de um fundamentalismo religioso, no caso que são grupos que eles pegam o Islã para justificar os atos deles que são extremistas. Então, por isso que se fala, o preferível é Islã, porque você está falando da religião em si, da essência de tudo que ela prega. Quando você fala islamismo, por mais que você não queira soar de maneira errada, você está remetendo a uma coisa que o Islã não prega. E após os atentados de 11 de setembro, essa palavra ficou ainda mais polêmica do que ela é ou era de costume. Sim, as pessoas já tinham essa dificuldade de entender a religião e quando acontece o 11 de setembro, a comunidade islâmica todinha, ela sofre muito com isso, não só as mulheres, os homens também. Então tinha agressão verbal, a comunidade
chora. Eu tenho um relato de uma entrevistada que ela ia às mesquitas aos sábados, no caso às sextas, desculpa, e ela via a comunidade toda chorando, porque era uma agressão muito grande. As pessoas tinham um preconceito, já existia um preconceito, né? Mas quando teve o atentado, as pessoas, sabe, não precisava você falar alguma coisa. As pessoas já te olhavam feio, então era algo difícil de lidar. E isso só aumentou, porque depois do 11 de setembro, a mídia começou a intensificar a imagem da mulher muçulmana como dançarina do ventre, não sei o que e tal. E isso foi tirando o caráter do que é a mulher muçulmana, como ela se sente. É muito interessante a gente observar, né, através do seu livro isso e a partir desses relatos. Bem, algumas dessas mulheres que você conviveu durante o trabalho, elas não necessariamente nasceram muçulmanas, mas elas se reverteram ao islamismo. Você pode explicar o termo reverter ao invés de converter, que é o que a gente geralmente usa quando se fala na troca ou na ingressão de alguma religião? Então, não que o converter não seja usado por algumas mulheres muçulmanas, tá? Ele é utilizado sim, mas muitas preferem pela palavra reversão porque elas acreditam que elas estão voltando à origem delas. Então elas acreditam que todo mundo nasce muçulmano, porque o Islã veio para todos os humanos. Só que quando ela tem esse processo de redescoberta dela mesma, né, que ela volta para si e ela toma a decisão de se tornar muçulmana, ela está acreditando que ela está voltando ali para o verdadeiro eu dela, ela está se encontrando. Então é algo muito maior quando você fala reversão. E isso me fez querer saber se você ouviu de alguma das suas entrevistadas algo que te marcou. Olha, muitas coisas me marcaram e muitas coisas me fizeram repensar até o meu próprio feminismo, o meu próprio olhar. Porque o movimento feminista, ele fala muito de direitos iguais para todas as mulheres. Só que a gente sabe que na prática é uma mulher branca, uma mulher magra, uma mulher que ela não é vista de certa maneira, como se ela fosse só de ser vista oprimida, no caso das mulheres muçulmanas. Então, assim, eu começo com muito cuidado o meu trabalho de entrevista, porque eu não quero ofender, eu quero estar ali para escutar. E todas elas me surpreendem a cada passo que o projeto dá. Porque elas falam sobre espiritualidade, mas elas também falam sobre vida, elas dão conselhos ali que você fica, sabe, você fala, nossa, que visão bonita de vida que ela tem. Então, um dos relatos que mais me marcou em relação ao véu, por exemplo, foi da Fabiola, que é uma das minhas entrevistadas, que ela se reverteu, é a questão do intercâmbio que eu te contei, e ela fala que, para ela, o hijab é como se fosse um zíper. Não fazia sentido para ela se reverter e continuar ali, tipo, mostrando a pele dela, porque ela queria se reservar. Ela fala que quando você cobre alguma coisa, você está fazendo daquilo sagrado. Então, assim, não é para os outros, é para ela. Então, ela fala que ela começa, por exemplo, colocando uma calça, depois ela coloca uma blusa de manga comprida, e aí depois ela vai para o véu, e tudo aquilo ali faz parte da vestimenta dela. Funciona como um zíper, então ela se fecha, ela torna aquilo sagrado para ela externaliza a fé dela e é uma forma de resistência também. Porque é uma forma dela falar assim, eu sei que existe o preconceito, mas eu estou dando a minha cara a tapa porque eu acredito nisso. Então ela fala que o hijab dela pode não ser aceito, mas ela fala, ok, eu vou lutar contra isso. Tem uma outra entrevistada minha também, que atualmente ela mora no Líbano. Ela tem família de Salvador. Então, ela fala também, se fosse para eu escolher não ser, como eu posso dizer, para eu não sofrer preconceito, para as pessoas não me tratarem mal com outros olhares, eu poderia não usar o hijab. Porque aí eu teria certeza que eu não teria que lidar com isso. Mas o meu amor pela religião é tão grande, eu tenho tanta fé naquilo que eu acredito, que eu prefiro fazer isso.
Então, não é uma escolha fácil, mas é uma escolha dela. E ela externa isso o tempo todo. E também, uma das frases que me mexe ainda muito comigo, foi uma frase que eu encerro o meu livro, que é de uma entrevistada minha, que se chama Mariam Melian, que a pronúncia do nome dela, às vezes, é difícil para mim. Mas a Mariam fala assim, o importante da vida não é você vencer, mas o que você faz com aquilo, com o que você faz com a situação. Então, se você venceu ou não, no final não é importante. Mas o que você aprendeu com aquilo, o que você tirou daquilo. E aí isso é algo que faz muito você refletir sobre o lugar do outro, sobre, sabe, a sua posição, se em algum momento você ofendeu, se em algum momento você teve um olhar preconceituoso ou não com alguma dessas mulheres, por ignorância mesmo, por não saber. E você reflete muito no livro inteiro, porque tem isso mesmo. E você fez tudo por internet, porque eu soube que os 2 últimos anos da sua faculdade, né, o que inclui o seu TCC, foi na época da pandemia. Então, foi uma dificuldade, né, porque quando você vai fazer um livro, ainda mais quando é jornalismo literário, você precisa ter uma convivência maior com as pessoas que você vai abordar ali. Mas foi viável, eu fiz o contato majoritariamente pela internet. No caso da Mesquita Brasil, que é uma das principais, eu consegui ir até lá, consegui visitar, tudo com autorização, porque era um período difícil, era um período que não se podia visitar uma mesquita se você não fosse muçulmano. Então, eu tinha que explicar para o sheik, para as pessoas ali envolvidas, o porquê que eu estava fazendo aquilo, qual era o meu intuito com o projeto, e eles me permitiram visitar a mesquita para tirar fotos, para entrevistar o sheik. Então, foi algo bem legal, porque eu também peguei esse outro lado da comunidade, de como é lá dentro. Não só vi, como presenciei ali, eu estava lá. Eu não só vi elas me contando algo sobre a comunidade. Bom, o MAC Entrevista volta já. Estamos de volta com o MAC Entrevista. Hoje com a presença da jornalista e escritora Isabel Marinho, que conversa conosco sobre o seu livro As Faces do Feminismo no Islã, tema do seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isabel, estamos de volta e eu quero começar já perguntando para você uma pergunta que talvez seja um pouco difícil, porque eu quero entrar nesse ponto agora do preconceito, porque eu imagino que exista muito preconceito com essas mulheres muçulmanas, né? E eu queria saber um pouco sobre esses relatos, o que elas te contam sobre isso aqui no Brasil. Bom, é delicado, é difícil, porque eu tive entrevistadas que já sofreram ataques na internet, já sofreram ameaças de morte.
Então, quando você fala que o Brasil, ele é um país miscigenado, que ele é um país que acolhe todo mundo, que ele abraça, que ele não é preconceituoso, e você ouve essas mulheres, você fala, não, é mentira. É mentira. Então, assim, elas têm uma dificuldade muito grande de serem inseridas na sociedade de uma maneira igualitária. Elas têm a fé delas e elas continuam sendo pessoas normais. Então, elas têm algumas que têm dificuldade para entrar no mercado de trabalho, porque elas não são aceitas. As pessoas não falam, não estou te aceitando porque você porque você é muçulmana, porque você não se encaixa. Mas as pessoas olham torto, as pessoas não dão feedback. As pessoas, sabe, não foi dessa vez e se recolhe, porque não sabe nem como abordar aquilo, mas é um preconceito que existe. Então tinha relato, e é por isso que tem que se tomar um cuidado muito grande quando se faz um trabalho desse tipo, que no caso não é a minha religião. Teve entrevistada que no caminho, no trajeto, né, para casa, num transporte público, as pessoas não sentavam do lado dela. Motoqueiros passavam e gritavam, a mulher bomba, olha a mulher bomba. Imagina isso, você todo dia, você está indo, voltando na sua vida normal e você tem que lidar com olhares preconceituosos, como se as pessoas te vissem como um ET. Você tivesse que enfrentar uma situação dessa num transporte público, na rua. E também no transporte público teve, por exemplo, um relato que uma das mulheres muçulmanas senta do lado de uma outra pessoa no ônibus e ela tá ali na vida dela normal, ela vai pegar o celular dela na bolsa e a pessoa que tá do lado dela olha pra ela como se ela fosse tirar uma bomba da bolsa, sabe? Assustada. Então, assim, por quê? Por que se criou isso? Por que é dessa maneira? Por que é tão, sabe? É algo que choca você quando você escuta. Porque por mais que você saiba que exista um preconceito, é algo muito maior do que você imagina. É algo que está em tudo. Não está só no mercado de trabalho, não está só nos olhares, está numa agressão verbal, está num ataque, num Twitter, que a pessoa se sente no direito de falar que você é culpada pela morte de não sei quantas pessoas no World Trade Center. Então, tipo, por que você culpabiliza uma pessoa pela fé dela, sendo que aquilo não tem um sentido, sabe, com a religião? Aquilo foi um ato extremista, que a religião não prega aquilo. Eu quero agora focar um pouquinho nas mulheres, nas suas entrevistadas, né? Eu quero saber qual é o foco dessas... Você falou no ativismo e eu quero saber qual é o foco do ativismo dessas mulheres e também como elas atuam. Então, elas estão muito presentes hoje, tanto no âmbito acadêmico como no digital. Então, tem mulheres que, no caso, tem uma professora, tem uma estudante, e da maneira delas ali, onde elas estão inseridas, elas usam aquilo para amplificar vozes. Então, por exemplo, nas redes sociais, ela tem um projeto que é o muçu.manas, que no caso são várias mulheres muçulmanas que pegam ali um tempo e falam, olha, vamos fazer um post sobre isso, explicando o que é o feminismo islâmico, explicando como é que o feminismo existe dentro da religião, e elas pegam pautas ali. E por quê? Porque elas tentam alcançar o maior número de pessoas possível onde elas estão, nas redes sociais ou no âmbito acadêmico, com grupo, YouTube, enfim, para tentar conscientizar, tipo, o que é a religião, explicar mesmo, sabe? É um trabalho difícil, porque as pessoas têm preconceito, e então, quando você se propõe a falar, nem sempre a pessoa vai estar disposta a ouvir. Mas elas tentam, por meio de canal no YouTube, por meio de Instagram. Tem uma professora que ela está sempre envolvida em entrevistas, sabe? Tudo ali do âmbito acadêmico, ela traz muito essa pauta, porque ela quer justamente mostrar o que é o Islã, o que é a luta das mulheres muçulmanas, por que tem que ser escutado esse assunto. Então, quando vem uma matéria na mídia, por exemplo, que fala que uma mulher é obrigada a usar um véu, usar uma burca, enfim, elas trazem isso para a pauta e elas falam, olha, mas aqui está falando que ela é obrigada. Será que ela é obrigada? O que será que acontece ali? Será que não é uma ação de um grupo extremista? Uhum. Porque existe o grupo extremista. Existe algo muito além
da religião que usa a religião para justificar. Então, elas explicam muito bem tudo que envolve o assunto, tanto no Brasil quanto fora, e elas falam bastante da questão da mídia. Bom, você comentou bastante sobre o hijab e eu quero agora falar um pouco sobre o véu, né? O véu que é usado pelas mulheres muçulmanas, que é muito importante dentro da religião. E eu gostaria que você explicasse um pouco o que é esse véu, como ele pode ser usado, qual é o seu significado para essas mulheres. O significado, já começando por ele é algo muito difícil, porque cada mulher vai considerar de uma maneira. Mas o véu é uma vestimenta que pode ser colocada de diversas maneiras. O mais conhecido é o hijab, né? No caso, ele vai cobrir ao redor da face da mulher. E no caso, ela sempre vai usar uma roupa que cubra, no caso, quase todo o corpo dela, deixando só de fora as mãos e os pés. Então, ela pode usar um vestido de mangas compridas longo, ela pode usar uma calça e uma blusa de manga comprida. Isso também forma o hijab, não é só o lenço. Ele é a forma mais conhecida, existem outros tipos de você usar o niqab, a burca. A burca, por exemplo, até os olhos fica, né, coberto ali por uma redinha, é todo coberto. Então, assim, tem que se tomar um cuidado quando se fala só de hijab, porque você também está tirando a questão cultural ali que existe em outros países, da forma de usar, da forma de utilizar o véu, cada um usa de uma maneira. E não está errado, pelo contrário, o Islã, ele acolhe essa maneira cultural, ele acolhe ali todos os países, as maneiras, enfim. Ele se adapta? Se adapta. É muito importante falar isso, porque o Islã, ele acolhe as pessoas, ele não vem com o sentido de obrigar. Então, ele não vai obrigar você a usar um hijab. Se vamos supor, no Paquistão, usarem mostrando um pouco mais o cabelo, tá tudo bem. É um jeito que elas usam e elas sentem à vontade. E tudo bem. Sobre o significado, voltando mais para essa parte. As mulheres falam que é uma forma de externalizar a sua fé, é uma forma de amor, de mostrar no que acredita, de mostrar quem elas são, porque aquilo também faz parte delas. E também existem mulheres que são muçulmanas e não usam lenço, não usam o véu. E aí entra a questão também do livre-arbítrio. Ela não usa porque ela não quer. Mas ela é questionada também porque ela não usa. E ela não usa porque ela não se sente à vontade. Se ela não se sentir à vontade, tá tudo bem. Existe no Alcorão uma passagem que fala sobre o véu, que mostra um cuidado. Então, fala assim, que o véu, ele deve, né, pode ser usado para que tenha uma proteção em relação às mulheres. E até uma entrevistada me traz isso. Tem mulher dentro da religião que entende isso como uma recomendação. Tem mulher que entende como uma obrigação. Mas independente disso, elas vão colocar se elas se sentirem à vontade. Eu sei que você conversou com o Sheikh Mohammed Bukai. Eu acho que pronuncia assim, né? E eu queria saber o que o seu entrevistado fala a respeito do feminismo. Bom, primeiramente foi um prazer conhecer o Sheikh. Ele é uma pessoa super ali influente na comunidade. Ele tem, assim, sabe, uma paz muito grande em falar com você, em te explicar tudo. E o que ele me explica é o seguinte, o que é o feminismo? Se o feminismo, ele for a luta por direitos da mulher, se ele for a proteção com a mulher, o Islã é feminista. Porque o Islã prevê direitos ao voto, à herança, no Alcorão, uma fonte sagrada que foi escrita lá atrás. Então ele fala, olha, se for isso, sim, nós somos feministas. Agora, se o feminismo tiver relacionado a alguma coisa que passe do que a gente acredita, que vá de encontro com o que a gente acredita, a gente vai falar que a gente não é feminista. A gente, sabe? Ele tem esse cuidado muito grande. Então, por exemplo, se for falar de nudez ou de um feminismo liberal, pode ser que o Islã não se considere parte. Ele adapta, inclusive, ele consegue adaptar o feminismo dentro dos seus parâmetros. Porque, assim,
desde o início, a religião tem o cuidado com as mulheres. Então, a mulher, no livro sagrado deles, tem a parte que a mulher tem de herança. Tá falando que a mulher tem direito ao voto, que a mulher tem direito a isso, 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 ao prazer sexual, que também é um tabu. Sim. Então, como que uma religião que previu tudo isso para uma mulher que, na parte ocidental do globo, lutou para ter direito ao voto, lutou para poder falar do prazer sexual? Então, é de se questionar. Mas, claro, se em algum momento, algum tipo de feminismo passar do que eles acreditam, do que é ali escrito na religião, que, né, é a base da religião, óbvio que eles não vão falar que eles fazem parte daquilo. Porque eles estariam indo... como eu posso falar? Eles estariam indo contra o que eles acreditam. Porque é muita luta. É luta pelo voto, luta... inclusive para existir, né, nos seus costumes, na sociedade que olha para eles de uma maneira diferente. Sim. Bom, eu quero te perguntar, quais são as suas dicas, então, para a construção e para fazer um TCC? Eu acho que o primeiro de tudo que tem que se levar em consideração é o que você de fato gosta. Porque aquilo que não mexer com você de certa maneira vai ser muito difícil. O TCC, por si só, é um trabalho difícil, é um trabalho extenso que você tem que levar mais cuidado para fazer, leva mais horas, né? Então é algo que vai mexer com você ali por si só. Mas se for algo que você gosta, é óbvio que aquilo vai te gerar mais paixão, você vai ficar mais motivado, mais dedicado, vai te impulsionar e você vai. Agora, se você odiar aquilo, você de fato vai odiar o TCC. Vai ser algo difícil de fazer e que no final você provavelmente não vai nem se deixar absorver nada. Então, falar de um tema que você goste, que você considera relevante, explicar bem o porquê que você considera relevante. Se você puder trazer uma visão única, levar em consideração também as suas vivências, porque é isso que às vezes faz um tema ser único. No meu caso, a minha curiosidade com a religião trouxe a oportunidade de uma nova visão sobre a religião e sobre as mulheres. Mas você pode ter alguma história na sua vida que vai te direcionar e você pode falar sobre isso. Tá tudo bem. Não ter medo também de perguntar. Eu tinha muito medo de perguntar na faculdade. E quando chega no TCC, eu encontro um tema complexo, difícil, qual eu não faço parte, para falar, e eu tenho que tomar cuidado para não ofender, para não ter um direcionamento errado. Então também tomar muito cuidado com isso, com o enfoque que você quer dar. Se aquilo não está indo contra o que você quer mostrar. Porque, assim, às vezes você tem uma atitude que, sabe, não é o que você queria mostrar. E é isso, não tem, assim, muito segredo. Isabel, é um prazer conversar com você. Estou muito feliz de ter te conhecido. Olha, trocar essa experiência com você foi muito legal mesmo, muito valiosa para mim. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo esse programa tenha aprendido e possa olhar para esse tema que você trouxe, né, que você pesquisou com tanto carinho e cuidado, uma nova perspectiva. Muito obrigada mesmo pela sua participação no programa hoje e eu quero te desejar todo sucesso com seu livro, com sua carreira e toda a felicidade do mundo para você. Muito obrigada, Suelen. Para você também, tudo de bom, muito sucesso na sua carreira que está só começando. Muito obrigada. Este foi mais um MAC Entrevista. E para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada. Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa! Thank you.